ele deixa de ter a sua sociedade de amizade, porque ele começa a perceber as diferenças e onde deve estar realmente, e começa a ficar sozinho. Então, quando os amigos convidam para fazer algumas coisas, já não vai, já começa a mudar um pouco a forma de pensar, e a vida do homem fica de casa para o trabalho, trabalho para a igreja, casa, igreja, trabalho, e daqui a pouco cria um colapso, porque nós devemos e precisamos viver em sociedade. E o culto dos homens é muito para isso, para nós termos afinidade com a palavra de Deus e com uma vida realmente alinhada. Quem vai dirigir as ministrações, esse culto dos homens, é o presbítero João, um amado irmão muito usado por Deus, e de tempo em tempo nós vamos dar uma apimentada nesses cultos, vamos acelerar forte, porque realmente nós precisamos ter uma realidade cristocêntrica, mas termos uma realidade do que está acontecendo no tempo futuro. E cá entre nós, que bom que está gravando, porque os homens de hoje em dia estão muito frouxos, estão muito mimimi, estão muito cabecinha mole, sabe? Estão muito mimimi. Está na hora dos homens começar a tomar sua posição de homem de novo, sabe? Ser o sacerdote da casa, sustentar sua casa, ser realmente homem de verdade, não um bando de frouxo, um monte de marica, que nem os gaúchos. Sabe? Os homens estão difíceis hoje em dia. As mulheres estão sofrendo, as mulheres estão agonizando por esse problema. Mas é também bem verdade que é bíblico. Sabiam? Sabiam que é bíblico? Deixa eu ver se eu consigo me recordar onde que está o versículo. Porque assim, irmãos, a sociedade hoje está vivendo um colapso. Eu sempre falo que antigamente eles podiam matar as crianças, né? Matavam os homens. Hoje em dia eles tiram a masculinidade, porque não pode matar o homem, e deixam menos o masculino. Então, na verdade, é uma guerra hoje, estamos lascados. As mulheres vão para a guerra, o homem fica em casa. Porque as mulheres são mais valentes que os homens hoje em dia. Eu vi um post de um homem todo medroso assim, uma mulher trocando o pneu do carro e ele do lado. Nem trocar pneu mais sabe. Olha o que diz a palavra de Deus, ó, Isaías capítulo 4, versículo 1. Naquele dia, o renovo do Senhor será a beleza da glória, e o fruto da terra, o orgulho, o adorno para Israel. E esse é o 2. No 1 diz assim, ó, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestimos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. A Bíblia diz que naquele dia, até quando estiver pertinho da volta de Jesus, terá 7 mulheres para um homem. E elas vão pegar e vão dizer, por favor, fica comigo que eu preciso de um homem, que eu estou sem ninguém. Eu não quero ser sustentada por ti, não quero nada. O meu pão eu tenho, eu só quero ser mulher. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 4, versículo 1. E o que está acontecendo? Olha na maternidade, nasce um monte de menininha, 1 ou 2 meninos no meio perdido. Tu passa a noite nos lugares, é as mesas com 7 mulheres, 1 ou 2 homens. Tem coisa estranha acontecendo no mundo, mas não é tema do culto de hoje. Só quero comunicar a vocês que dia 1º teremos culto dos homens. Então vocês homens, capa o gato, vem para a igreja, porque nós vamos realmente subir um nível mais forte conforme a Bíblia Sagrada. Na quinta-feira, culto das mulheres. Venham mulheres, as mulheres estão sendo referências. As mulheres estão sendo tão referências que tem igrejas até plagiando o nome dos cultos das mulheres. Estão usando nomes parecidos porque está sendo realmente muito abençoado. Está realmente alçando um nível espiritual muito alto. Para a ministração de hoje, Deus me trouxe uma palavra sobre o medo. E aí eu busquei rapidamente uma breve pesquisa sobre o que significa o medo. E a ciência, não a teologia, diz que medo ele pode ser real, imaginário, ele pode ter um bloqueio, pode ter um atraso das decisões, ele causa ansiedade, estresse e depressão. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2023, foi feita uma pesquisa em 29 países. 74% da população tem medo do futuro.
66 de violência, 48 doenças graves, 41 do futuro dos filhos. E a pesquisa diz embaixo, sentir medo é universal. E aí começamos a meditar, isso que é a ciência. Vamos meditar agora na teologia. O que a teologia, que é o estudo das coisas de Deus, nos diz? O que a teologia fala sobre medo? Onde nasceu o medo? Vocês já se perguntaram? Aonde nasceu o medo? Apenas para ilustrar, o nosso problema não é a causa do problema não é a real aparência dele. Quando nós temos um problema e não conseguimos resolver, olhando os princípios bíblicos, nós chegamos em uma característica: medo. Quando nós temos uma ansiedade, nós temos medo. Quando nós temos uma depressão, nós temos medo. Quando nós temos uma situação financeira, nós temos medo. Quando nós temos uma discussão entre família, com os filhos, nós temos medo. Por que isso acontece? Porque o medo, ele começa a trazer situações que a humanidade aceita. A racionalidade do ser humano, ele não aceita o medo, ele aceita um problema. Porque o medo, ele é teu, e as pessoas terceirizam. Elas não querem ter a autorresponsabilidade. Quando nós falamos que estamos com medo, o medo é meu. Quando eu falo que tem um problema econômico, o problema é dos outros. Quando eu falo que tem um problema de relacionamento, são as amizades. Quando tem um problema psicológico, eu vou dizer que pode ser a depressão, pode ser a ansiedade, motivado por sérios de problemas, uma série de problemas. Mas no fundo, nós temos medo. Medo de tomar uma decisão, medo de resolver um problema, medo de enfrentar. No dia a dia, é muito tranquilo uma pessoa de fora identificar o problema. E aí a pessoa fala, tu fala isto porque não é contigo. Tu fala isto porque não é tu que está passando o que eu estou passando. Mas a outra pessoa olha o cenário e diz, mas é tão simples de resolver. É só fazer isto, isto e isto e ponto. Mas a pessoa não consegue fazer, porque no final ela tem medo de tomar uma decisão e fazer essa decisão ter um efeito que ela não quer mais, chamado fracasso. Então, o medo, ele separa as pessoas do sucesso e elas unem a pessoa ao fracasso. Todas as pessoas que têm sucesso em todas as áreas, ela arriscou. Alguém aqui está casado ou está namorando, tem um relacionamento? Não tiveram medo de tomar um não na cara no começo? Não tiveram medo de dizer, mas eu vou chegar naquela lá e vai me dizer não. Vai me dar uma curva e vou ficar... Tiveram medo, né? Mas um dia enfrentaram o medo e chegaram na pessoa, né? E foram indo, estão aqui. Enfrentaram o medo. As pessoas, muitas vezes, elas ficam sozinhas, porque elas têm medo. Elas acham que não são capazes, elas não se sentem com condições. E aí o medo começa a trazer à pessoa uma coisa chamada vergonha. Os empresários que têm medo, quebram. Tem medo de investir, tem medo de ser arrojado, tem medo de desenvolver e eles acabam quebrando. E depois que quebra uma vez, tem medo de retomar, porque se eu começar de novo, eu vou quebrar de novo. Então o medo afasta do sucesso. Com os filhos, hoje essa geração, nem sei que letra que anda, acho que é a geração Z, eu acho, já está no final do alfabeto já. Tenho medo de falar para o meu filho mais firme e ele ir embora e eu perder a mão. Eu tenho medo disso, medo... Gente, as pessoas estão com muito medo. Medo de governo, medo de política econômica, medo de dinheiro, medo de tudo. E o que é o medo? Como nos comportamos com medo? Porque o medo está inserido na natureza humana. Como nos comportar? Como nos livrarmos do medo? Como tomar uma decisão sem ter medo? Isso a Bíblia nos ensina.
Nós vamos entender hoje como desenvolver toda essa modalidade de vida, que é viver sem medo. Você sabe que eu aprendi uma lição, a gente aprende muita lição na vida circular, e uma vez nós estávamos na cidade de Guaporé, tinha uma prova do campeonato estadual de moto velocidade, e a minha bateria entrava na pista, era acho que umas 9h15 da manhã, 9 horas, para os primeiros treinos livres, depois do treino cronometrado era 10h10, 10h15, e aquele dia amanheceu chovendo. Eu nunca tinha corrido numa pista com chuva, nunca. Na época eu corri com uma moto 600 cilindradas. Aí cheguei com o chefe da equipe e disse: cara, é o seguinte, velho, tá chovendo, eu nunca nem treinei na chuva e tô com muito medo, cara. O que eu faço? Imagina se eu caio no final da reta a 300 por hora na chuva. Ele faz o seguinte, piloto, bota teu macacão, teu capacete, luva, sobe na moto e tu acelera com medo, mas não deixa de acelerar. Corre com medo, mas tu tem que correr. Com medo ou sem medo, tu vai ter que correr. Então vai com medo mesmo. Eu, caramba, não era o que eu queria ouvir, né? Daí eu realmente subi naquela motocicleta, tal. Até creio que foi bem na pista, não me lembro, mas não caí. Quer dizer, corri com medo, mas não deixei de fazer o que eu tinha que fazer. O medo não me segurou naquele dia, porque eu fui obrigado a subir naquela motocicleta e acelerar na chuva com medo. Aprendi uma lição. Muitas vezes eu tenho alguns medos, aí eu entendi também teologicamente como tirar esse gatilho. Faço com medo. E aí no final Deus abençoa e começa a trazer as suas bênçãos. É isso que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Como que nós vamos viver para administrar esse sentimento que nós temos em nossa vida? Vamos a Gênesis, bem no começo da Bíblia. Eu creio numa teologia bíblica com começo, meio e fim. Vamos entender a origem do medo. Capítulo 3, Gênesis capítulo 3, bem no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis 3. Como surgiu o medo? Aonde começou o medo? O versículo é número 8. Gênesis 3:8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse cara aqui chama-se Adão. Adão, quando Deus chamou ele, eles viram que estavam nus, ele e a Eva. Se esconderam, porque tiveram medo. O medo entrou na raça humana quando houve a separação dele com Deus. Quando entrou o pecado, entrou o medo. O medo não tinha nas pessoas. Não existia medo no sentimento humano antes do pecado, antes da separação do homem com Deus. Quando entrou a separação do homem com Deus, através do pecado, entrou o medo. Significa que o medo, sim, ele é inserido nas pessoas da origem do pecado. Significa que a serpente, o demônio, é o administrador do medo nas pessoas. Começamos a entender de onde vem o medo. É um sentimento demoníaco, não é um sentimento de proteção, não é um sentimento de guarnição, ele é um sentimento maligno que entrou através do pecado das pessoas. E o que o medo causa? Vamos ao capítulo 21 de Gênesis ainda. Vamos ficar no livro de Gênesis 21. O que causa o medo? No 21, versículo 15, Gênesis, diz assim: tendo-se acabado a água do odre,
colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro do arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Ponto. Agar tinha medo do menino morrer de sede, de fome, e ele ia morrer. Colocou ela a criança embaixo de uma árvore, na sombra, se afastou e ficou olhando de fora, ficou olhando a criança morrer, porque ela não teve coragem de ficar junto com a criança. E aí, quando Deus veio falar com ela, Deus falou: não temas. Toda palavra bíblica que fala não temas, significa não tenha medo. Toda vez que tu encontrar não temas, é não tenha medo. E a palavra da Bíblia tem muitos termos usando não temas. E quando Deus falou com Agar, no versículo 19 diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Deus não fez o poço de água naquela hora. Não foi como Deus criou o mundo: faça-se um poço de água. Não, o poço de água já existia. O que acontece? Quando a pessoa tem medo, ela não consegue enxergar o óbvio. Quando a pessoa tem medo, ela fica amedrontada com a consequência do problema. Ela está preocupada e com medo da criança morrer de sede. Ela não olhou para o lado para ver se tinha alguma opção para dar água. Ela simplesmente teve medo. E o medo trouxe para ela uma cegueira espiritual, que ela não foi capaz de chegar a um poço de água. E quando ela clamou, Deus falou com ela e Deus abriu os olhos dela, tipo assim, ó, eu vou tirar o teu medo e tu vai enxergar. E quando tu enxergar, ali está o poço com a tua solução. E ali nesse poço tem água. E tu vai dar água para essa criança. Ela vai viver e vai ser um grande povo nesta terra. Significa o quê? Quando nós oramos a Deus e pedimos para Ele afastar o medo de nós, e Ele diga, não temas, nós vamos enxergar aquilo que nós não estamos vendo hoje. O que nós não estamos vendo hoje? A solução para o problema do qual tu sente medo. O teu maior problema hoje, qual é? Pois é, esse problema, tu tem medo de alguma coisa. E quando Deus abrir os olhos, tu vai enxergar a solução. Um pouquinho na frente de Gênesis ainda, o 32. Olha outra causa que o medo traz para as pessoas. 32:7. O medo, ele causa dois grandes movimentos na vida. Olha o que aconteceu com Jacó. 32:7. Diz assim: então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo com ele estavam, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Só no 7. Então Jacó teve medo e se perturbou e dividiu o seu povo e os animais. O que Jacó fez aqui? Ele teve medo, dividiu o povo que ele estava direcionando para fazer dois grupos com medo de Esaú. E fez a divisão de animais também, dividiu o patrimônio. As pessoas às vezes têm medo, se dividem, se separam, divide patrimônio, vai um para cada lado, com medo de alguma coisa. Então, o medo causa dois efeitos nas pessoas. Primeiro, a cegueira do óbvio, a cegueira daquilo que Deus tem provisionado como solução. Quando Deus tem uma solução, nós precisamos enxergar a solução, mas o medo te fecha os olhos, tu não enxerga o que Deus tem te entregue. Segundo, o tema perturba as pessoas ficam perturbadas,
elas ficam iradas, elas perdem o senso da alegria e de viver em paz. Elas perdem, porque elas ficam desoladas. Saul, ele ficou perturbado e depois ele dividiu. Você conhece algum casal que separou sem perturbação? Alguma sociedade que separou sem ter perturbação? Primeiro se perturba, depois se divide. Isso é o que o medo causa. O medo traz cegueira e perturbação. E a perturbação, o efeito dela é dividir, é sair, é se livrar, é cada um para o seu rumo, é prejuízo. Isto é o que causa o medo. Então, quando nós temos medo, nós ficamos cegos, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem na nossa frente como solução, ficamos perturbados e começamos a dividir tudo que Deus nos deu. E aí começa o prejuízo. Vamos agora entender o que devemos fazer. Porque uma coisa é certa, né? Tá, pastor, entendi. O que eu faço com isto? Eu vou para onde agora? Vamos a Josué. Josué, capítulo 1, a página é 231. Vamos entender o que devemos fazer. Agora é a receita, que nem diz os coach, agora é a resposta dos milhões. O que devemos fazer com medo? Diz assim, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu gosto muito do finalzinho do versículo 7, que diz assim, no 9, não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Começamos a entender, de uma forma muito lógica, que se o pecado que entrou no homem trouxe junto o medo, aquele que tira o pecado deste mundo nos traz a coragem. A coragem é o que mata o medo. A coragem é o que destrói o medo. Quem tem coragem não tem? Quem tem medo não tem? A coragem vem de Deus, o medo vem do diabo. É muito simples essa regra, sem exceção. Está com medo? É a ausência de Deus. Está com coragem? É a ausência do diabo. Como que nós devemos proceder? Ser forte e corajoso. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Significa que se nós entendermos como adquirirmos a coragem de Deus e afastar o medo, nós vamos ser bem-sucedidos. Porque Deus vai andar conosco em todos os caminhos. Pastor, o que é ser bem-sucedido? É ter paz. Ser bem-sucedido não é o que o mercado econômico nos mostra, não é o que a sociedade diz. Eu vou ser bem-sucedido, vou ganhar bem. Miserável. Vai ganhar bem, não vai ser bem-sucedido. Porque nunca ser bem-sucedido está linkado a coisas, e sim a ser. Quem é, não precisa ter. Quem não é, precisa ter. Significa, as pessoas não são, e elas precisam ter para dizer que tem algum tipo de valor. A Bíblia nos diz ao contrário, para sermos bem-sucedidos, precisamos entender que Deus nos traz paz.
E é a paz que é a chave do culto de hoje. A ministração de hoje, ela quer falar sobre paz. Porém, o medo te tira a paz. Não adianta nós querermos ser hipócritas e querer que nós estamos felizes sem ter a paz. Nós não vamos ser bem-sucedidos nunca, não vamos ser uns miseráveis. E aí vem aquela velha frase: é tão miserável que só tem dinheiro, porque ele acha que ser bem-sucedido é ter. E na essência natural de Deus, não é ter, é ser. Vamos entender agora como fazer, como nós vamos fazer no dia a dia para constituir a paz de Deus sobre a nossa vida, que ela vem regada de coragem e sucesso. Como se faz isto? Primeiro ponto, precisamos entender a origem do nosso problema. A origem do teu problema é um só: medo. E ponto final. Não tem o segundo. Por que o medo? Porque o medo é um sentimento implantado no ser humano através do pecado, com a separação do homem de Deus, onde através das duas pessoas que começaram a habitar na terra, Adão e Eva, foram tocados pela serpente. E ali esse medo, quando entrou, criou no homem uma separação de coragem e sucesso. E aí vem Deus e diz: medita nessa palavra de dia e de noite, e eu vou te trazer paz e tu vai ser bem sucedido. Porque Deus já está dizendo: o sentimento da coragem é meu, eu te entrego. E não existe paz sem ter coragem. As pessoas pensam que para ter paz não tem nada a ver com a coragem, né? Porque tipo assim, vai ter um conflito, a pessoa vai lá e enfrenta o conflito. Aquele é corajoso, foi lá e guerreou e venceu e tal. Não. O corajoso tem paz. O corajoso é aquele que tem paz. Por que tem que ser corajoso para ter paz? Porque tem que se submeter à soberania de Deus. E o cristão, ele é muito corajoso. Por que o cristão é corajoso? Primeiro, ele crê num Deus e essa fé causa perseguição. Os cristãos são perseguidos em toda a humanidade. Depois, para ser cristão, tu tem que ter coragem de dizer que tem um Deus acima de nós. E a partir daí, tu ter coragem de dizer que tu escuta a voz de Deus. Chega numa pessoa do relacionamento externo e diz assim: eu ouvi a voz de Deus, ele me disse tal coisa. O que a pessoa vai dizer para ti? Tá maluco, tia? Procura um médico para ti. Não pode ser normal. Tem que ter coragem para dizer que tu vai ser curado de um câncer. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para orar e a mãe engravidar. Tem que ter coragem. Mas a coragem se faz através da paz de Deus. Não é a revolta. Vamos a José. Livro de João. José para o outro culto. Página 1086. João 14. Caramba. Já é 10h15 já. Vamos a João. Página 1086. Capítulo 14. Versículo 26. Agora vamos começar a entender o que devemos fazer. O que devemos fazer para ter a ausência do medo? Como que nós vamos ter a ausência do medo para termos coragem? João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ponto. Versículo 26 e 27. Aqui começamos a entender como nos livrar do mal. Para nos livrar do mal, nós precisamos de uma essência, que é a paz de Cristo. Quando nós tivermos a paz de Cristo, nós não vamos ter medo. Aí uns podem dizer assim: eu tenho a paz de Cristo, eu vivo na paz. Amém. Mas quando chega o medo, a tua paz sai. Quando o medo bate no teu coração, a tua paz se ausenta. E como que tu faz para calar o medo? Para deixar o medo quieto, que ele não vai deixar de existir enquanto nós estivermos aqui nesse plano terrestre. Como é que tu faz para calar a voz do medo? Conforme diz Josué, precisamos declarar a palavra de Deus, meditar na palavra de dia e de noite. Quando nós começamos a entender que nós precisamos calar o medo, nós vamos começar a ter a paz de Deus. E como é que a paz de Deus ela começa a entrar no ser humano, onde o entorno está um campo minado de problemas? Existem momentos da vida que tem problemas de todas as históricos. Todos os históricos têm problema. Vai pegar o histórico A, tem problema. Sabe aquele boletim que só vem nota vermelha de primeiro a Z? Pega as notas escolares, vermelha, 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 vermelha. Vou repetir. Daqui a pouco faz a recuperação e consegue. Pois é, assim é o medo. Ele vai deixando a tua vida vermelha, negativa, 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 negativa. Aí precisa vir uma recuperação. A recuperação substitui a nota vermelha. E aí começa a vir a nota positiva. E aí começamos a vencer, a passar por esta matéria, a passar por esse desafio. Qual é o desafio da tua vida? Vencer o medo. E ponto final. Quando fica assolando o medo da separação, traz a paz de Deus, que não vai ter separação. Quando começar a bater a crise financeira, traz a paz de Deus, acabou a crise financeira. Quando está com problema de saúde, traz a paz de Deus, acabou o problema da doença. Porque mesmo durante a tempestade, quem estiver em paz vai vencer ela. Esta é a grande essência da palavra de Deus. O medo, ele precisa ser calado. Nós precisamos aprender a calar, silenciar o medo. Sabe por quê? Porque se não silenciar o medo, ele vai te silenciar. Não existe ninguém que tem medo feliz. Estamos aterrorizados pelo medo. E a palavra aqui nos confirma: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não muda o teu sentimento, não fica aterrorizado, calma. Quando a paz entrar na tua vida, o medo vai sair. De contrapartida, quando o medo entrar, a paz também sai. Porque a paz é de Deus, o medo é demoníaco. Então, para nós calarmos o medo, precisamos calar aquele que é o autor do medo. Quem é o autor do medo? É este. Vamos ao livro de Romanos, página 1139, um pouquinho na frente. Capítulo 5. Agora nós vamos chancelar a nossa solução para calar o medo. Olha o que diz aqui no 5:1 de Romanos, na página 1139. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus no meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Se ler assim esse versículo, ok, entendi, mas qual é o link com a palavra de libertação? Porque quando nós calamos o medo, nós estamos nos libertando desse mal.
No versículo 2 diz assim, ó, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Qual é a graça? Já se perguntaram? Que graça é essa? Está no versículo anterior, no 5:1 diz, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Esta é a graça. A graça desse versículo 2 é a paz com Deus. Que diz, a esta graça na qual estamos firmes. Qual graça? A paz. Então nós só vamos adquirir a paz pelo autor da paz. E aqui diz que, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse contexto, nós só vamos calar o medo quando tivermos paz. E para termos paz, tem que trazer o autor da paz, que é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo estiver diante do teu problema, resolvendo o teu medo, bem-vindo. A tua vida será sobrenatural e bem-sucedida, como lemos há pouco. Esta é a diferença, onde uma pessoa que tem medos e outras que vivem com medos. Alguém aqui conhece a pessoa que vive com medo? Conhece ela há 200 anos e está sempre com medo. E tem pessoas que têm medo, outras vivem com medo. A que tem medo somos nós. Temos medos. Em algum momento nós vamos ter medo. Mas nós entendemos, quando chamamos o autor da paz, o medo se cala e Deus se pronuncia. E ele vence o medo através da paz com Deus. Pessoas que vivem com Deus, elas vivem na tranquilidade de que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Aconteça o que acontecer. A pessoa que vive com medo, ela é uma pessoa que vive com demônios em sua vida. Ai, pastor, ela se batizou, vai na igreja. Pode fazer o que quiser. Se ela vive com medo, ela não tem o Espírito Santo com ela, porque Jesus Cristo não habita no meio do medo. Então, a pessoa que está amedrontada, amanhã eu vou quebrar, amanhã eu vou falir, e é sempre isso, ela não tem nem um pouquinho de paz. Porque quem tem medo não tem paz. O medo, ele precisa vir, porque faz parte da natureza humana, através do pecado original, adâmico. E quando o medo vem, nós vamos ter uma ferramenta para dizer, eu vou calar esse medo. Porque a palavra diz que nós temos que ser forte e corajoso para sermos bem-sucedidos. Como é que tu cala o medo? Meditando na palavra, de dia e de noite, falando as coisas de Deus e vivendo a presença do Espírito Santo em Cristo Jesus. É o único meio que nós temos de calar o medo, porque o autor do medo é o que cala, o autor da paz é o que cala o autor do medo. É simplesmente isto. Não tem como ser diferente. Para te ter medo, tu não vai ter paz. Tu tem paz, tu não tem medo. Se tu tem paz, tu tem o Espírito Santo de Deus. E quando tu tem medo, tem os demônios te atormentando tua cabeça. E vai fazer que nem Jacó fez. Ficou perturbado e começou a dividir tudo. Ou como Agar, que não enxergava uma solução e o filho ia morrer de sede, porque não enxergava o poço que estava na frente dela. Então o medo te causa cegueira e divisão através da perturbação. E o que a paz te causa? Uma vida bem-sucedida. Agora eu pergunto, tu quer viver em qual cenário da tua vida? A tua vida empresarial, ela vai viver na paz ou na contenda? A tua vida pessoal, na paz ou na contenda? A tua vida familiar? É isto que tem que hoje entendermos. Mas como que nós vamos fazer isso, pastor? Vamos um pouquinho mais na frente. Vamos a Filipenses 11:93. 11:93. A Bíblia, meus irmãos, ela é uma essência inesgotável da sabedoria de Deus. Mas para nós termos essa essência, precisamos aprender a viver com ela, a usá-la.
Filipenses capítulo 4, a página 1193, versículo 6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Esses dois versículos têm uma profundidade muito grande, irmãos, que começa pela seguinte maneira: Não andeis ansiosos de coisas alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Até aqui, meus irmãos, eu tenho escutado bastante de pessoas dizendo assim: ai, pastor, eu sou muito grato a Deus, eu só agradeço, dia e noite eu agradeço. Eu falo, está errado. Está errado só agradecer. O agradecimento a Deus pela eternidade, pelas bênçãos, é evidente que tem que existir, mas só agradecer está errado. Tem duas orações que derrubam qualquer cristão: a oração egoísta e a oração sem efeito. A oração egoísta é aquela assim: Deus, me entrega tudo o que eu preciso. Deus, eu preciso A, B, C, me entrega isso aqui, por favor. É uma oração egoísta. Por que ela é egoísta? Porque quando Deus te entregar o que tu precisa, não te sobra nada para ajudar os outros. Tu precisa de vamos lá, eu preciso de uma xícara de arroz. E tu vai ter uma xícara de arroz. Tu vai poder emprestar o arroz para o teu vizinho? Vai poder dar o arroz para mais uma pessoa? Não, é só para ti. É uma oração egoísta. Só está olhando para ti, o egoísta hipócrita. É o crente hipócrita, sabe? Que só olha para si. Fala uma coisa e faz outra. Isso é hipocrisia. Nós não podemos ter essa oração de pequenez, olhando apenas a nossa necessidade. Precisamos olhar o macro, não apenas o eu. Onde Deus vai derrubar uma bênção abundante para você e para que você venha a ser provedor na vida de tantas outras pessoas e ajudar o próximo, porque isto é o amor de Deus. E quando tu tem só para ti, tu não consegue ajudar, porque tu tem só para ti. Esta é uma oração egoísta. A oração sem sentido, sem efeito, é a oração de súplica, onde tu só agradece. Obrigado, 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 obrigado. Tu vai evoluir quando? Se tudo que tu tens depende de uma oração e tu só agradece, tu não evolui, tu não desenvolve, tu fica de uma forma estática, não cresce, não desenvolve, tu não alcança o sobrenatural do Pai. Porque olha o que diz aqui a palavra: Não andeis ansiosos de coisas alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus em vossas petições, quer dizer, vossos pedidos, em tudo, seja conhecido diante de Deus através da oração. O que é tudo? Gente, eu conto tudo para Deus, tudo, até quando me xingo, eu conto. Eu sou dedo duro, eu entrego, eu conto tudo. Por quê? Deus tem que saber que tem um filho peticionando, pedindo algo para ele e mostrando o que está acontecendo através das nossas orações, nossas petições em ações de graça. Quando nós começamos a entregar tudo para Deus, Ele começa a tomar uma medida de reação através da nossa oração. Eu falo sempre, Deus é reativo, Ele vai reagir à nossa atividade. Nós ativamos e Deus reage. Deus é reagente, Ele só vai fazer depois que nós peticionarmos. Se tu não está pedindo, não reclama que Ele não está te dando, porque tu não pediu. E quando eu falo em medo, é isto, é entregar para Deus o teu medo, é entregar para Deus as tuas demandas, é entregar através das orações as petições do que está acontecendo na tua vida. E não é vir aqui falar para pastor, falar no altar, para a igreja, para Deus.
Como é que se conversa com Deus? Na intimidade, tu e Deus. É invocar o nome do Senhor Jesus Cristo e começar a falar para Deus de todos os teus medos. A recorrência dos problemas é a ausência de paz para enfrentar aquele problema. Pessoas que têm problemas recorrentes, elas precisam enfrentar esse mal. Quer ver um problema grave que existe? Gravíssimo. E digo para vocês, já enfrentei diversas vezes. Quando tu tem dentro da casa um relacionamento e tu tem filhos e tu tem medo do filho se perder, em vez de tu pedir a Deus uma direção, tu começa a fomentar condições para a criança ficar em volta, para o jovem, para o adolescente. Sinto muito, ele vai se perder, porque aquele medo que está dentro de ti vai aflorar. Vai aflorar. E quando aquele medo começa a aflorar, é o diabo se manifestando em chancelar o que ele implantou dentro de nós. Quando nós temos medo de não vencer o mês, o medo de não ter força para conseguir continuar, aquele medo se transforma em ações concretas. Por que isto? Porque quando nós temos um medo, nós começamos a dar ouvido ao desafio e à dificuldade. E logo nós assimilamos como uma grande verdade. Como, por exemplo, a pessoa tem um severo medo de falar o seu pecado, confessar o seu mal para o seu cônjuge, por exemplo, para alguém que precisa. E ele tem medo porque se falar, a pessoa vai acabar identificando. Tive um problema esse dia numa empresa, onde o gerente me ligou, dizendo que ele estava roubando da empresa. Imagina, o gerente, o funcionário ligou, disse: Lisandro, deixa eu falar um negócio para ti. Eu estou desviando uma mercadoria aqui na empresa, e como tu é contador da empresa, logo, logo vocês vão descobrir. E o que vai acontecer? Eu falei: olha, se eu descobrir, através da contabilidade, uma auditoria que tu está furtando a empresa, eu não vou nem cogitar a hipótese de fazer diferente de que chamar os diretores da empresa, conduzir um parecer técnico para te ser preso. Fácil assim. Se depender da minha parte técnica, tu vai ser preso. E acabou. E ele no telefone ficou bastante preocupado. Eu falei assim: mas tem uma solução. Eu estou indo aí agora. Larguei tudo, viagem. Cheguei lá na empresa, longe. Conversei com ele e falei assim: olha, o negócio é o seguinte, ó, tu tem um caminho agora. Confessar o teu erro. Chamar o diretor da empresa, dizer que aconteceu este fato, e aí nós vamos tomar as decisões administrativas para o teu bem. Mas como é que eu vou falar? Eu tenho medo de ser preso. Eu tenho medo de ser demitido. Eu teneu medo. Eu falei: tá, ok. O teu medo é uma consequência do teu erro. Mas tu confia em mim, tanto é que tu me ligou para me contar, nós vamos contar o teu erro. E aí depois eu vou resolver com o teu patrão esse problema. Tá bom. Chamamos o empresário, falou: ó, ele quer falar contigo. Ele olhou para o cara: estou te roubando há 6 meses. O cara... Eu falei: agora conta a forma que tu roubou. Assim. Tá bom. Quanto tu roubou? A X valor. Eu falei: então tá, então tu vai na sala do lado, não sai daqui que eu já vou te chamar. O cara levantou e foi lá. E aí o empresário disse para mim: tu tá maluco, cara? Por que não chamou a polícia? Eu falei: não, só um pouquinho. Ele está contando para ti uma falha da tua empresa. Porque se tu tivesse cuidado desse departamento, não teriam te roubado. E ele provavelmente não foi o primeiro que te roubou. O arataca aqui é tu que não cuidou. Tu deu ocasião. Então tu vai cuidar desse departamento para não acontecer mais dessa maneira. Daí ele: tá. E ele? Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer a rescisão dele, caso queira. Ele sai da empresa e tu desconta o que ele te roubou. Tá aí a polícia? Eu falei: não tem polícia. Ele confessou o seu pecado, ele confessou o seu erro. Ele está dando uma oportunidade de tu resolver o teu problema. Ele está sendo muito honesto em contar que roubou. Então nós vamos resolver esse problema agora. Ele: tá bom. Chamamos o empresário, o funcionário, falei exatamente isso para ele: eu roubei tanto. Tá bom, desconta a rescisão. Pronto, acabou o assunto.
mas ele tinha medo de ser preso. Sabe o que ia acontecer? No próximo mês eu ia auditar a empresa, eu ia identificar e iria ser o quê? Preso. Vocês estão entendendo como é que se transforma o medo num caso real de ação? Isso é no dia a dia, gente. O medo nos afasta da presença de Deus. Vamos para encerrar. 1 João, página 1244. 1 João, capítulo 4. Página 1244. 1 João, capítulo 4, no versículo 6 e 7. Para nós concluirmos essa ministração sobre o medo, diz assim. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor, vamos fazer um orar-ler. Eu tinha um pastor que ele sempre falava, vamos fazer um orar-ler, eu achava bonito. Vamos fazer um orar-ler. Eu leio e vocês repetem em conjunto, pode ser? No amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Entenderam? Entenderam o que o medo produz e o que a paz produz? É simplesmente isto, meus irmãos. É simplesmente isto. O teu problema não é o que está enxergando. O teu problema não é a falta de água. Tu não está enxergando é o poço que tem água. O teu problema não é separar, dividir patrimônio. Não. O teu problema é medo. Vamos acabar com o medo hoje. Vamos liquidar com o medo hoje. Vamos botar esse medo a ficar quietinho. Mas saibam que ele está dentro de nós. Ele só vai ser extinto quando nós estivermos na eternidade com Cristo. Ah, pastor, essa semana eu vou calar o medo. Fica na paz, mês que vem vai ter outro medo. Esse mês eu vou terminar com medo na minha vida. E vai ter sucesso esse mês. Mas mês que vem vai ter um outro problema que vai te causar medo e aí a casa vai cair de novo. Então precisamos fazer um exercício. Nós temos aqui na igreja alguns casais que têm o hábito de ir para a academia todos os dias. E eles são tão abusados que postam fotos 5h40 da manhã, 6 da manhã, nublado, frio, tiram fotinho, que o cara ali... Mas que barbaridade, como é que consegue, né? É o exercício diário que traz uma longa saúde. Vencer o medo é a mesma coisa. Tem que acordar de manhã, vencendo cada dia o seu próprio medo. Tem que acordar de manhã com sol, com chuva, com neblina, com neve, sei lá qual é o tempo que está no lado de fora. Vencer o medo daquele dia. Porque no outro dia vai ter outro medo e que vai ser vencido também. Como é que eu venço o medo, pastor? Estando na palavra de dia e de noite, orando em nome de Jesus, invocando o Espírito Santo. E a paz de Deus que está sobre toda a paz do mundo vai entrar na tua vida. Quando entrar na tua vida, o medo vai se calar, a perturbação vai embora, o sobrenatural de Deus começa a existir e você vai ser um milagre de Deus aqui na terra. Simplesmente isto. Ou tu é uma tragédia na terra, ou tu é um milagre de Deus na terra. Ou tu atrapalha, ou tu ajunta, ou tu abusa, ou tu não sei o que, não sei o que. Cara, são sentimentos naturais do ser humano. Ninguém aqui é santo, que não tem nada, que não tem problema. Isso é hipocrisia. Nós somos pessoas falhas, pecadoras, que precisamos da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça dele, para termos paz aqui na terra. Ninguém tem paz em guerra. Ninguém tem paz em medo. E a guerra que nós enfrentamos é o medo. Então eu convido a igreja a calar o medo que existe dentro de ti, buscando em oração, buscando na palavra de Deus a paz que está acima de tudo e de todos,
Aí a partir daí, você vai ser forte, corajoso e bem-sucedido. Lá em Josué, bem-sucedido. Vamos ser bem-sucedidos com a paz de Deus. Amém? Agora, irmãos, nós vamos encerrar a palavra de Deus. Nós vamos concluir a liturgia que Deus nos trouxe nesta manhã. Mas eu quero realmente, de verdade, como pastor desta igreja, pedir para vocês, não esqueçam que vocês podem ter paz diante dos teus problemas. Vocês podem ter paz para resolver, porque a paz de Deus vai fazer você enxergar coisas que não está enxergando. Para te calar o medo que existe dentro de você, busquem o sobrenatural de Deus, apresentem a Deus o medo, peticionam em oração tudo o que tu precisa e o que está sentindo. E hoje, que é o primeiro dia da semana, é um bom dia para fazer isso. É um dia que você vai ter para entregar para Deus todos os teus sentimentos de medo. É um dia que tu pode sentar hoje, um belo papel, uma bela caneta, e escrever todos os teus medos. E Deus começa a trazer à memória os medos de infância, de adolescência, os traumas, o medo, a ansiedade, o estresse, a depressão. Escreva. Depois que escreveu, você sabe que os advogados, quando eles vão entrar com uma ação, eles peticionam. Peticionam. O que é peticionar? É colocar o nome das partes que chamam, autor, enfim. Depois começa a desenvolver a situação e bota o embasamento jurídico e fazem os pedidos. É assim, doutor? Exatamente isso? Qualquer coisa me avisa, daí eu estudo um pouco mais. Falar com um professor de direito no culto é tenso, né? O cara vem falar de petição com o professor universitário é complicado, mas vamos embora, vai corrigindo. Mas isso é uma petição. Ele coloca o nome das partes, coloca ali a situação que aconteceu, narra a história por escrito, depois bota o embasamento legal e, por último, pede o deferimento. Deferimento do seu pedido. Ele diz, peço deferimento. E aí o juiz diz, defiro ou indefiro. Quer dizer, concordo ou não concordo. Quando o juiz concorda, tudo que ele pediu, ele ganha. Então assim é nós com Deus. Quando nós orarmos, peticionando, que a palavra diz, em petições, significa o quê? Quando tu orar, faça que nem uma petição jurídica. Fala o teu nome, te identifica para Deus. Depois narra a história que está acontecendo na tua vida. Conta os teus medos. Depois tu bota a lei na tua petição. A Bíblia nos diz que a paz de Deus está sobre todas as coisas. A tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. A tua palavra nos diz como devemos pedir a ti, meu Senhor. Isto é o botar o número da lei. E aí Deus fala, eu defiro o teu pedido, meu filho. Eu vou lutar por ti. Eu sou o juiz da tua vida. Eu é que vou dizer o sim e o não. Eu é que vou definir o que vai acontecer depois da tua petição. Ele é que vai julgar e vai sentenciar aquele mal que está te machucando. Isto é peticionar a Deus em oração e ação de graça. Então, quando você orar, faça isto. Peticiona a Deus tudo o que tu precisa, inclusive os teus medos. E Ele vai ser o juiz desta causa e vai condenar quem precisa ser condenado e vai libertar quem tem que ser liberto. Isto é a essência do Criador através de Jesus Cristo. Foi feito através da obra da cruz. E eu quero dizer para vocês, acabou o medo. Chega. Vamos para a paz de Deus. Amém? Amém.